Queridos amigos espíritas e não espíritas também, se você não é espírita, fica de olho, porque o espiritismo é a última tecnologia de religião, a melhor religião de todos os tempos, na minha concepção. Na verdade é mesmo, né? Seja bem-vindo demais, já deixa o seu like e já deixa o comentário. Sou Humano Raiz, tá? Humano Raiz é a cidade de onde você está falando, para eu ver que você realmente está acompanhando. E aí é o seguinte, vamos gravar o nosso evangelho de hoje, não tem muito o que falar sobre isso. Graças a Deus o evangelho é maravilhoso e aqui você tem segundas e sextas-feiras. Lá no Instagram, Espiritismo _ Raiz, você tem acho que de terças e sábados. Mas segue os dois e sempre que puder você acompanha. Ah, mas eu tô meio ocupado para fazer com o evangelho. Não tem problema, coloca um copo de água, deixa rolando e faz o evangelho, porque aí os espíritos vão lá, fluidificam, acabou. Se puder para se concentrar melhor, coisa e tal, beleza. Mas põe um copinho de água, garrafinha, água pro cachorro, para quem você quiser, e vamos no evangelho, né? Bom, nós estamos agora aqui, estou aqui numa cidade, Maravilha, em Santa Catarina, que eu tenho do Rio Grande do Sul, de Ametista do Sul, para Pato Branco. Depois eu vou para Londrina e tal. Então vocês querem saber da minha vida, que nem é uma vida tão legal assim, mas é minha vida, né? Me segue lá no Essabag no Instagram. Então vamos dar o nosso evangelho, né? Primeiro vamos fazer a prece. Agradecemos a todos os bons espíritos que vieram aqui a fim de auxiliar a todos nós durante esse estudo, na casa de cada um desses amigos que estão realizando conosco o evangelho. Iniciamos agora esse evangelho, que Jesus nos abençoe e que assim seja. Então vamos lá. Você pode fazer uma prece mais demorada se quiser, é que eu faço assim porque, né, tem muita gente que é correria, acaba não consegue tudo mais. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a já no coração, adulterou com ela. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem: por que, se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem da glória do seu Pai, acompanhado dos santos anjos. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Então olha só o que ele está dizendo, né? Vamos dar refletir um pouco. Ele fala então que para pecar não precisa necessariamente você cometer o ato. Só um pensamento do ato já está sendo um pecado, já está sendo errado, né? Você não precisa ir lá e trair a esposa. Só o fato de você pensar: nossa, eu queria trair a minha esposa com essa mulher. Principalmente no caso de, por exemplo, o que te impede de trair a esposa não é o fato de você ter respeito por ela. O que está te impedindo de trair a esposa é o fato, às vezes, de você ter medo dela te pegar, ou então da pessoa não ter a capacidade de conseguir outra mulher, entende? Então é assim, ou seja, ele só não conseguiu executar o ato dele por conta de terceiras, de uma situação terceira, de uma outra pessoa, ou de medo de alguma coisa, ou por exemplo, isso não é só para traição, né? Isso também serve para as nossas atitudes do dia a dia. Por exemplo, Joãozinho não gosta do cara ali. Pelo Joãozinho ele mataria o cara, mas ele tem medo de ser preso, ou então ele não tem coragem de matar o cara. Então é como se ele estivesse realmente cometendo esse ato, né? Então assim, agora ele vai falar uma coisa interessante, né? Que na verdade quem não tem o mal dentro de si nem pensa, nem tem esse tipo de pensamento ruim. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, que é um sinal de impureza. Então vocês percebem, por isso que também a gente tem que fazer aquilo que Jesus fala: vigiai e orai, que é o quê? Vigiai os nossos pensamentos, não deixar que os pensamentos nos contaminem. Mesmo aqueles que vêm por espíritos inferiores, eles mandam pensamentos para nós, né? Para que você capte e faça coisas erradas e ruins. Então por isso que tem que vigiar, né?
Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de mau pensamento que não se efetivou? Olha a pergunta que ele está fazendo. Como eu já dei esse exemplo, você vai sofrer a consequência por algo que você não fez, mas sim que você pensou? Temos que fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou a menor boa vontade que emprega. Em virtude do seu livre-arbítrio, todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Então olha só o que ele está dizendo, né? Que toda vez que você tem um mau pensamento, ele é resultado da sua imperfeição. Mas Eduardo, você não falou que são os inferiores que te mandam um mau pensamento? Sim, mas se você não tiver alguma, vamos dizer assim, alguma ligação ruim na sua cabeça, você não recebe esse pensamento. Por exemplo, nenhum obsessor vai conseguir colocar na minha cabeça uma vontade de comer jiló, porque eu odeio jiló. Eu não gosto, entendeu? Mas ele vai conseguir colocar na minha cabeça alguma coisa que eu possa gostar de fazer, que não seja certo, entendeu? Então é isso que ele está falando, né? Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que se tiver de purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ele um motivo de progresso, porque o repele com energia. É sinal de uma mancha que ele se esforça a apagar. Olha só, então esses dias uma moça até falou para mim assim, não, às vezes eu ouço, eu penso até, nossa, mas que homem bonito, trairia, sei lá, pensaria em talvez ficar com um cara, mas aí logo ela pensa, não, eu nunca vou fazer isso, eu tenho um namorado, perdão, expliquei errado, né? Uma moça comprometida falou isso pra mim, que às vezes ela olha e pensa, nossa, que homem bonito, mas aí logo ela se controla e fala, não, eu tenho um namorado, eu sou comprometida, eu não vou fazer isso. Então é isso que ele tá falando aqui, que muitos de nós ainda estamos assim, uns mais, outros menos, né? Todos nós estamos bagunçados, mas uns mais, outros menos, nessa questão assim. Então quando a gente tem esses casos, o que é o certo? Você controlar e remediar. Então o pensamento impuro ele vai estar por ali, isso é inevitável, mas a hora que ele aparecer, você dá essa controlada e vida que segue, né? Ei, meu Deus do céu. Aquele é sinal de que uma mancha que ela se esforça para apagar, é isso que ele está falando. Aí ele vai falar do outro exemplo, aquele que pelo contrário não tomou boas resoluções e ainda busca ocasião de praticar um mau ato, e se não o fizer, não será porque não querer, que é aquele caso que eu falei, né? Aquele que em vez de se autocontrolar, mas não, ele não autocontrolou e ele só não vai conseguir fazer isso por alguma circunstância que foge dele, né? Ele é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Então vamos ver, vamos parar e refletir. Ela está falando o quê? Joãozinho não consegue matar o Marcelinho porque ele tem medo, não tem coragem de matá-lo. Não porque ele sabe que isso é errado, mas é porque ele não tem coragem de matá-lo, porque no caminho ele pode ser ferido pelo Marcelinho, covarde, né? Ou então porque ele tem medo de ser preso, ou então porque ele não tem força suficiente para ir lá e matar o Marcelinho. Mas a vontade dele é que o Marcelinho fosse morto por ele. Então esse paga como se ele tivesse cometido um assassinato. É isso que ele está dizendo aqui. Agora aquele outro que fala assim, nossa, que vontade de matar esse Joãozinho, perdão, esse Marcelinho, ele fala, não posso pensar esse tipo de coisa, isso é muito errado, isso não é certo, não sei o que. Beleza, esse aí não vai pagar por isso, porque ele está tentando tirar aquela mancha suja dentro dele. É isso que ele está dizendo aqui, né? Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe um mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Ou seja, olha só, então tem 3 tipos, né? Não, deixa eu terminar de ler para antes de falar. Em vez de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa um trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos átomos e dos pensamentos do homem. Então olha que interessante, ele está dizendo que Deus, que é justo, leva em consideração todas essas circunstâncias na hora de avaliar qual que vai ser a penalidade das pessoas. Em resumo, né, aqueles espíritos superiores que avaliam, porque quando o cara desencarna, não existe esse negócio de o cara vai automaticamente. Claro que não tem como isso acontecer. O cara teve uma vida ruim pra caramba, de repente na hora da morte tá em boa vibração e vai pra um lugar bom? Claro que não.
Então há um espírito que julga para onde esse cara vai. Um espírito superior que vai lá e fala assim, esse cara cometeu esse ato e não está arrependido, ele vai para um umbral. Esse cara cometeu esse aqui, beleza, se arrependeu, ele vai para cá. Ele está julgando, e quando ele vai avaliar esses fatos, julgar esses fatos, trabalhando em nome de Deus, porque é isso que ele fala aqui, que Deus faz isso, mas não é Deus que fica ali atrás da mesa dele fazendo isso. São espíritos superiores, dentro da hierarquia, né, que trabalham, no caso da Terra, para Jesus, e esses espíritos, muitos deles são puros. Já conversei com espíritos assim, eles que fazem essa avaliação, para onde que vai o espírito. Então, quando eles vão avaliar isso daí, eles olham a vida da pessoa, e a vida da pessoa, ela fica arquivada. É muito interessante esse tema, a gente vai fazer uma live sobre isso. Tanto que tem muita gente que fala que quando morre, ela vê a vida inteira dela. Existem esses registros eles são salvos, né, na nuvem, na nuvem mesmo, não é brincadeira. Mas eles ficam salvos, todos os arquivos, e eles conseguem avaliar isso daí. Então quando o cara vai morrer, o Joãozinho vai morrer, o espírito superior chega lá e fala, bom, vamos ver, Joãozinho, tá ferrado, vai dar uma fritada no umbral, não vai ter jeito. Ele vai lá e ele olha tudo que o Joãozinho fez, as sensações que ele teve, o medo que ele teve, quer dizer, os pensamentos que ele teve, qual é o teor dos pensamentos, as consequências, tudo que aconteceu, e ele vai julgá-lo conforme a verdade, na realidade, né? Não tem erros, porque aqui na Terra a gente tem um monte de erro. Às vezes não é culpa do juiz, ele não tem acesso a todas as provas verdadeiras, porque as pessoas mentem e tudo mais, tem coisas que se ocultam, a lei é uma bagunça, né? Mas, de forma geral, é muito injusto as coisas que acontecem. Se o cara tiver um bom advogado, ele vai lá, coloca um recurso de um monte de coisa, a gente vê injustiça acontecendo o tempo inteiro. Mas lá no mundo espiritual não existe isso. Então o cara morreu, o espírito superior vai lá, avalia e já dá o veredito certíssimo, não tem bronca, não tem erro, não tem recurso, porque o cara não erra, então não tem como dar recurso. E aí esse cara, ele tá trabalhando em nome de Deus. Por isso que eles falam que Deus, não é que Deus está fazendo isso, mas ele é um representante de Deus. Todos que trabalham no bem são representantes de Deus. Então ele vai avaliar, voltando agora no primeiro ponto, ele vai avaliar a primeira parte, que é que tipo de pensamento que esse cara teve. Nesse caso, é óbvio que ele vai avaliar vários fatores. Se o cara usou droga, se o cara bebeu, se o cara fez o mal, se o cara é egoísta, se o cara enganou os outros, ele vai avaliar o bem que a pessoa fez, se ela fez caridade e tudo mais. Mas a gente está falando só da questão da traição com o pensamento hoje. Então, nesses quesitos, ele vai avaliar o quê? Bom, o cara teve bons pensamentos, é uma alma evoluída, é isso que ele está falando aqui. Tem 3 tipos de pessoas: aquele que nem tem pensamentos ruins porque já evoluiu, aquele que tem pensamentos ruins, mas logo repele porque está em processo de evolução. Então fala assim, putz, mano, eu devia matar esse cara. Não deveria não vou fazer isso, tá bom, isso é errado, isso eu não vou fazer. Tá no ponto 2. E o terceiro que não faz porque não consegue, ou porque tem algumas circunstâncias fora do controle dele que impede que ele o faça. Entenderam? Então é dessa forma que as coisas funcionam. Nós temos que pensar, para finalizar aqui, nós temos que pensar que nós vivemos num mundo que parece uma bagunça, porque realmente o planeta Terra é uma bagunça, principalmente o Brasil, que é uma bagunça, a gente vê cada coisa absurda. Mas não se esqueçamos que tudo que está sendo feito em qualquer lugar do planeta e do universo está sendo registrado. Então aquele que hoje parece que está se dando bem acima das outras pessoas, fazendo mal, está entrando tudo na conta corrente dele lá. Aquele que hoje parece que está se ferrando, fazendo bem, é porque no passado, opa, desculpa pessoal, espero que não fique a cabeça para baixo agora, que eu não lembro que hora que tá. Mas aquele que faz o bem e que se ferra é porque no passado ele fez o mal. Nós vivemos num mundo extremamente justo, extremamente justo. Não existe injustiça. Você acha que Deus vai permitir que alguém saia prejudicado sem ter um motivo? Não vai. Então é isso, pessoal, vamos fazer o encerramento. Agradecemos a todos os bons espíritos que vieram visitar a todos nós, todos os nossos amigos que estão realizando o Evangelho, tanto agora junto conosco às 9 horas da noite, como também em outros horários. Pedimos para que todos que precisam possam ser atendidos pela nossa equipe do plano espiritual, que assim seja. Obrigado a Jesus por toda essa oportunidade. Podem agora beber a água, comentem o que vocês acharam do nosso evangelhozinho aí embaixo
E é isso aí, tem um bom final de semana e vamos tomar cuidado com os pensamentos e coisas que a gente sabe que não são bons, né? Valeu, abraços, até a próxima.